Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vou aproveitar que o pessoal está começando a chegar por aqui. Vou colocar o título da nossa live de hoje: A pedagogia na formação continuada de servidores públicos. Na formação continuada de servidores públicos. Olá, Carol, boa noite. Vou aguardar a Carol entrar. Hoje a nossa convidada é a Carol Pérez. Olá, Ana. Olá, Carol. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Ah, que ótimo. Tá conseguindo me ver bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ver, tô conseguindo te ouvir. E você? Tá tudo bem? Também. Tudo Tá ótimo. ótimo, Consigo te então. ver bem, consigo te escutar bem também. Que Carol, ótimo. boa noite. Boa noite, Ana. O Instagram ele começa a divulgar, né, a nossa live, né, no caso, nosso ao vivo, para os nossos seguidores e para as pessoas interessadas no tema. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, vou começar falando um pouco sobre você, e aí depois eu te passo a palavra para a gente dar continuidade à nossa live, tá bom? Tá ótimo, vamos lá. Pessoal, então, a live de hoje a gente vai falar sobre a pedagogia na formação continuada de servidores públicos. A nossa convidada de hoje é a Carol Pérez. Ela é mestranda em políticas públicas e formação humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Está cursando especialização em inovação e tecnologias na educação pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e é graduada em pedagogia pela UERJ. Servidora pública, ocupante do cargo de pedagoga no Ministério da Economia. Atualmente, ela está lotada na seção de desenvolvimento e capacitação da 7ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil. Possui experiência em educação à distância, design de aprendizagem e formação continuada de servidores públicos. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao nosso perfil do Pedagogia em Ação. É uma honra e um prazer tê-la aqui conosco, trazendo toda essa bagagem e esse conhecimento aqui para a gente. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite e eu vou passar a palavra para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional. Tá bom, Ana, obrigada. Boa noite a todos e todas que já estão aqui conosco, nos assistindo. Primeiramente, eu agradeço a você, Ana, e a Fabiana, por vocês terem me convidado, né, dado esse espaço para a gente conversar um pouco sobre a atuação do pedagogo no serviço público em geral, né? Ainda é um campo que muita gente não conhece, tem gente que acha que os concursos são sempre voltados para a escola, né? Para a área de fato educacional, para a educação básica, mas a gente tem aí um cenário e um campo para a gente conseguir explorar ainda em vários âmbitos da administração pública, né? Então, acho que a gente tem algumas coisas aqui para a gente conversar, já dar o pontapé inicial para quem se interessar começar a pesquisar e, quem sabe, já se animar aí para estudar para um concurso também. Então, eu sou a Carolina Pérez. Oi.
Eu ia falar que é excelente você estar tocando nesse ponto de que as pessoas realmente ainda não têm esse conhecimento aprofundado, né, com relação ao pedagogo fora do ambiente escolar, e principalmente em concurso. É ótimo porque dá oportunidade, através da sua experiência, através da sua fala, das pessoas conhecerem um pouco mais esse outro lado da pedagogia. Isso. Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou a Carolina Pérez, como você já falou. Eu sou pedagoga formada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E logo que eu saí da faculdade, né? Mesmo, na verdade, durante a faculdade, eu já comecei a ter algumas experiências na área educacional. Eu comecei em escola, no ensino fundamental, como auxiliar, né? Era estagiária, então era auxiliar de algumas professoras, de algumas disciplinas. E, posteriormente, eu fui para um estágio no SESC, Departamento Nacional, que foi a minha primeira experiência, de fato, com educação à distância. Então, fiquei lá um tempo, foi uma experiência enriquecedora, foi muito legal a gente ver a educação saindo daqui do Rio de Janeiro, chegando em vários lugares do país, porque tem lugares que, de fato, a gente não consegue ainda levar uma estrutura, né, de fato, de uma educação presencial. E então, a instituição lançou mão dessa estratégia para conseguir levar a capacitação para todos os seus funcionários por meio da educação à distância. E aí, saindo de lá, eu continuei, né, na faculdade um tempo ainda, e logo depois eu comecei a atuar como design de aprendizagem. Tive um tempo de atuação nessa área, trabalhando com capacitação dentro de empresas, e logo depois eu resolvi começar a estudar para concurso público, né? Eu falei que eu queria ir para a área pública. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na administração pública, eu acredito muito no Estado, no poder do que a gente entrega para o cidadão. Então, eu resolvi começar a estudar e fiquei um tempo estudando, até que surgiu esse concurso, né, no qual eu estou hoje, que é o de pedagogo na época era o Ministério da Fazenda, né? Hoje em dia é o Ministério da Economia. Então, a Fabi está falando aqui que foi onde nós trabalhamos juntas, realmente. Conheci a Fabi quando a gente era design instrucional, que foi uma época incrível também. Então, voltando agora para o concurso, eu comecei a estudar para concurso, eu nem tinha tanta pretensão em continuar na área de educação, porque eu não conhecia muito o que eu poderia fazer como pedagoga na administração pública, né? Como eu já falei, né? Tem muita gente que não conhece, e eu comecei a ver que tem vários cargos, tem cargo de técnico educacional, que geralmente é o que chama pedagogo, tem cargos para pedagogos em tribunais de justiça, para trabalhar com questão de criança e adolescente. E aí surgiu essa oportunidade de eu fazer esse concurso para pedagogo do Ministério da Fazenda na época. E aí, pronto, fiz, passei e comecei a trabalhar na Escola de Administração Fazendária, que era uma escola de governo, né, do Ministério da Fazenda, e que atendia a administração pública em geral. Passado um tempo, na verdade, nós estamos em 2020, em final de 2019, a Escola de Administração Fazendária foi extinta por conta da junção dos ministérios, que virou o Ministério da Economia. E aí ela foi extinta e todos nós, servidores da ESAF, fomos para a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Ou seja, continuei na mesma área, continuei numa escola de governo, continuei atuando, né, com essa formação continuada de servidores, só que também, em dado momento, por conta também de questões na administração, os centros da ENAP foram extintos, e aí eu fui para um outro órgão, que hoje em dia é a Receita Federal, que é onde eu estou. Mas também fui para a Receita, escolhendo ir para lá para continuar trabalhando com
formação de servidores, porque a Receita também tem um trabalho voltado para isso. Então, hoje em dia, eu estou na Federal, na seção de capacitação, lá do órgão, trabalhando diretamente com a capacitação dos servidores. Excelente. Então tiveram várias fusões, né? Por isso que você acabou indo para a Receita Federal, porque eles se uniram, né? No caso, alguns acabaram e aí agora estão todos num único local. É isso? Na verdade, a ESAF acabou, né? Ela foi extinta e foi incorporada pela ENAP. Entendi. Porque a ENAP, ela sempre funcionou só em Brasília, e aí a ESAF, ela era descentralizada, né? Então ela tinha vários regionais e o órgão central em Brasília, como geralmente é na administração pública federal, né? A gente tem várias regiões, a Receita Federal também é assim, tanto que eu trabalho em uma das regiões, que é aqui no Rio de Janeiro, e a ENAP não, a ENAP ela só tinha o órgão central lá em Brasília e não tinha essa descentralização, polos, né? Exatamente. Mas não significa que a ENAP não trabalhasse descentralizada, porque a ENAP tem um programa, que é o ENAP em Rede, que ele acaba fazendo parceria com outros órgãos da administração pública. Então, são órgãos que às vezes atuam, por exemplo, o Pedro II, que atua aqui no Rio de Janeiro, algum outro órgão que atua em São Paulo, eles fazem essa Tocantins, né? Acaba que eles estão descentralizados também no Brasil todo por meio desse programa, né? E aí, só que eles, por ter esse programa, eles resolveram acabar com os centros regionais. E, enfim, quem pôde ir para Brasília foi, quem não pôde, né, que foi o meu caso também, preferi continuar no Rio, precisou ir para outro órgão. Então, foi assim que eu fui parar lá na Receita. Na Receita. Muito interessante. E assim, Carol, como que funciona essas escolas de governo? Então, as escolas de governo, elas funcionam como um grande centro, né, de educação mesmo, formação, capacitação, qualificação e desenvolvimento para os servidores, né? A ideia é justamente qualificar os servidores para uma boa administração pública, né, para uma presença do Estado, para o serviço ao cidadão. Então, a escola de governo ela funciona justamente por isso e também, principalmente, tem uma atuação muito forte com formação de gestores, né, em gestão pública, por conta das políticas públicas que a gente precisa criar, que a gente precisa executar. Então, a escola de governo acaba tendo essa presença muito forte nessa área de desenvolvimento, tanto que a pós-graduação que eu faço atualmente, né, ou seja, eu estou me desenvolvendo dentro da administração pública, por uma escola de governo. Então, é bom porque traz toda uma aprendizagem significativa, de fato, de estar dentro da administração, da aprendizagem ser voltada com casos da administração, né? A minha pós é um exemplo muito claro disso, né? Todos os casos que a gente estuda, alguns projetos que a gente faz, os exercícios que a gente resolve, são todos voltados para a prática na administração pública, a prática do servidor, a nossa atividade do dia a dia, de fato, ali em cada um no seu órgão, né? Porque a minha pós, várias pessoas de vários órgãos nas suas realidades, né? Exatamente. E esses cursos... Oi, desculpa. Não, pode continuar, perdão. Não, eu ia só tirar uma dúvida com você com relação às escolas que você estava falando, inclusive da ENAP. Esses cursos, eles são online ou eles têm também presencial? Então, eles têm presencial e à distância, né? E online, e atualmente, né, nessas aulas remotas, né? A ENAP não parou, a ENAP continua trabalhando, a ENAP está ofertando cursos muito bons, com uma proposta de aulas remotas muito legais. Então, assim, existe a educação à distância, existem os cursos online e existem os cursos presenciais, né? A ENAP, como na época da ESAF, como ela tinha essa descentralização,
realmente tinha mais curso disponível em algumas regiões, né? Aqui no Rio a gente tinha bastante curso. Tinha semana que eram 3 cursos acontecendo ao mesmo tempo, mas a educação à distância também é muito forte, até porque a gente tem um país muito grande, uma administração bem capilarizada, né? A gente tem lugares que, em fronteira, que a educação à distância acaba sendo uma proposta muito viável, né? A gente consegue chegar em pessoas que a gente não consegue chegar com presencial. Esse alcance da educação à distância é fantástico, né? Exatamente. Possibilita alcançar as pessoas num local mais distante, a gente nem imagina. Exatamente. Muito legal. E é muito interessante você até colocar, né, que a ENAP não parou, que aderiu também à questão, né, do ensino remoto. E isso é muito, muito legal para ver, né, que todo mundo se mobilizou para a educação dar continuidade. Isso é muito legal. E esses cursos, eles são só para os servidores públicos ou ele é aberto ao público também? Então, os cursos à distância que estão disponíveis, falando da ENAP um pouco, né? Na EVG, que é a Escola Virtual de Governo, está disponível para todo mundo. Tem cursos lá super interessantes, tem curso Olha que legal. de aula remota, tem curso sobre aula remota, tem curso sobre relações interpessoais, tem cursos sobre investimento, tem vários perfis de curso. E então é aberto para qualquer pessoa e de graça, né? É só você fazer o seu cadastro e tem a certificação de uma escola de governo maravilhosa, né? Que tem uma certificação muito, muito forte. Mas os cursos tem um peso muito forte. E os cursos presenciais, em geral, são só para servidores mesmo. Não só servidores efetivos, né? Pessoas, funcionários públicos, ocupantes de cargo de direção, enfim, mas são pessoas que estão na administração pública de alguma forma. Entendi. E assim, quais são as atividades exercidas pelo pedagogo? Então, isso vai depender, né, de órgão para órgão. Eu vou falar um pouquinho, então, da minha experiência, do que eu vivi, vindo da ESAF, passando pela ENAP e hoje na Receita Federal. Na ESAF, tanto na ESAF quanto na ENAP, a gente trabalhava muito recebendo demanda de outros órgãos também, né? Como a gente atendia toda a administração, a gente oferecia muito curso exclusivo para alguns órgãos. Além de cursos que a gente abria, que vários órgãos, vários servidores de qualquer órgão podiam se inscrever e fazer. Então, a nossa atuação sempre é bem baseada em organização das capacitações para esses servidores. Então, a gente trabalha no planejamento dessas capacitações, tanto no planejamento anual de todas as capacitações que a gente vai oferecer, quanto no planejamento de cada uma. Quando a gente fala de cursos oferecidos sob demanda, a gente vai fazer também um trabalho aí de conversa com o órgão solicitante, um trabalho de diagnóstico e análise para ver qual é a realidade dele, para ver qual a solução que a gente consegue oferecer. E aí sim conseguir construir esse curso, né, desenhar um curso bacana para poder oferecer a ele. Alguns cursos, eles não mudam muito, né, porque baseado em lei, baseado em normativos legais da administração, então acaba que a gente não muda muita coisa, mas tem alguns que são muito específicos, né? A gente já atendeu o Imetro, que são atividades muito específicas, então a gente precisa reconhecer qual é de fato a necessidade do órgão. Então, passa por aí, passa também por uma questão de conversa com os facilitadores, porque o que acontece? Os facilitadores de aprendizagem, no geral, são servidores públicos. Que tem notório saber naquela área que ele está ministrando o curso. Então, nem todos têm, né?
Exatamente, exatamente. São todos muito bons no que fazem, são todos muito bons no que oferecem, no curso que ele está ministrando, mas no geral eles não têm uma formação na área educacional, então a gente também está ali para dar esse suporte. Isso. Então, é basicamente isso. E agora falando, eu saio um pouquinho da Receita, da ENAP e da ESAF, e vou um pouquinho para a Receita, porque a Receita, na verdade, é um órgão que demanda da escola de governo, né? Eu saí do órgão demandado para ir para o órgão demandante. Na ESAF eu vivia trabalhando com a Receita, então eu já fui conhecendo bem da realidade. Já tinha uma noção do cenário que você ia encontrar. Exatamente. Eu já conhecia a minha chefe atual, então a gente já trabalhava juntas. Exatamente. Então, chegando na Receita Federal, também o cenário é o mesmo, de planejamento, de criação das capacitações, de busca de soluções educacionais para os servidores, né, na intenção, de fato, de desenvolver, capacitar aquele servidor para a realização do serviço público e da manutenção de uma administração pública eficiente. E aí, atualmente, na Receita, eu trabalho na área de capacitação, então a gente passa por isso. Hoje mesmo a gente já está discutindo bastante sobre o ano que vem, o que a gente vai oferecer no ano que vem. Eu faço parte também do grupo de trabalho que está revendo o inventário de competências da Receita. Então, a Receita é um órgão que tem muito forte já a gestão por competências implementada. É um órgão que, inclusive, serve de exemplo para outros órgãos na área de gestão por competências. Então, eu faço parte também desse grupo de trabalho que está revendo o inventário, fazendo toda a revisão das competências já mapeadas para ver o que precisa mudar. Que dá um trabalho também, enorme, mas excelente. É um trabalho de mais de um ano, um trabalho de mais de um ano, mas é muito legal. Depois que você vê todo o trabalho, né? Exatamente. E atualmente também a gente já começou, a gente está trabalhando com as trilhas de aprendizagem dentro da Receita. E dentro das trilhas a gente tem cursos a serem oferecidos e a gente já está começando também a trabalhar no desenho dos cursos à distância. Nas outras escolas eu nunca tinha trabalhado, né? Eu fiquei esse meio tempo sem trabalhar com educação à distância, e agora que eu voltei produzindo cursos à distância, a gente usa a plataforma Moodle, né? Que geralmente é que todo mundo usa. E então a gente está trabalhando de graça, enfim, que é melhor, né? Sim, eu não conheço plataforma melhor. Sim, a gente também trabalhou, é excelente. Muito bom. Então, basicamente isso, né? A gente trabalhar na capacitação, buscando desenvolvimento, reconhecendo, a gente faz levantamento de necessidade de capacitação, lá na Receita, né? Porque nos outros órgãos, como muita coisa vem de fora, demandado, só tem a necessidade de fazer o levantamento ali internamente. E também de ver mesmo no dia a dia, ter aquele feeling de perceber, olha, tá precisando disso. Na ENAP e na ESAF acontece muito isso, né? A gente vê no cenário atual o que está acontecendo para poder oferecer cursos abertos para os servidores. Então, a atuação é nesse caminho, tanto na criação de cursos presenciais, quanto na criação de cursos à distância. Ótimo, bem amplo, né? A atuação do pedagogo, você vê como a necessidade do pedagogo, essa necessidade é fundamental dentro do órgão, né? Porque falou em curso, falou em capacitação, falou em atualização, a gente lembra logo do pedagogo, porque ele é o profissional da área de educação, né? Exatamente, a gente tem um campo muito bom de educação, né? Como a gente tem atualmente na administração pública uma política que fala sobre o desenvolvimento dos servidores, a gente precisa investir nessa área de educação, né? Então, assim, tem muita gente que não é da área de educação trabalhando com isso e que foi se apaixonando, né? Eu tenho a minha própria chefe, ela não é da área, né, originalmente da área de educação, mas assim,
ela se capacitou nessa área e ela dá banho em muita gente, ela fala também de gestão de competências muito bem. E tem um campo muito bom para essa atuação. Tem, tanto em escolas de governo, né, a gente vê a atuação do pedagogo tanto em escolas de governo, quanto nesses centros de formação, quanto nesses setores de capacitação. Então, é bem diversificado. E também muda um pouco de órgão para órgão, né? A gente também tem muito trabalho burocrático, claro, né? A gente também precisa disso, até porque a gente lida com dinheiro público e a gente precisa preservar da melhor maneira, sempre da melhor maneira possível, de acordo com todos os princípios da administração, de acordo com todos os normativos legais. Mas a gente vê também os servidores se capacitando, é muito gratificante. Com certeza. Além de saber, né, que essa formação continuada está contribuindo não só para o profissional, mas para o pessoal daquele servidor, né? Isso é ótimo. E, Carol, você chegou a comentar com a gente com relação aos facilitadores, né, que eles têm um vasto conhecimento específico na área para poder estar ministrando, né, essas aulas. E assim, qual é o papel do pedagogo nesse sentido dos facilitadores, né? O pedagogo em relação aos facilitadores, como que ele trabalha com eles? Então, a gente acaba, isso acaba sendo também um grande desafio, né? Porque são pessoas que muitas vezes, como você falou, já até falei um pouco, não têm essa formação na área e que a gente vê a necessidade de ministrar um curso que a gente vai oferecer um curso que ele vai ministrar e a gente precisa capacitá-lo rápido para ele conseguir entrar em sala de aula. Então, muitas vezes acontece só com alguns toques que a gente consegue dar. Algumas vezes é muito rápido e a gente não consegue dar conta. Mas, por exemplo, na Receita Federal a gente tem uma trilha de aprendizagem para o facilitador, né, de aprendizagem, que são os professores, para que eles consigam se capacitar para ministrar os cursos. A ENAP tem um trabalho muito legal também, que a ENAP abre edital, então ela capacita todos os servidores que vão entrar em sala de aula. Então ela abre um edital, seleciona, mas dentro da Receita, como também a gente pega só servidores dali de dentro, a gente ainda a gente não tem tanta formalidade, porque a gente conhece todo mundo, a gente sabe quem é que vai, quem tem de fato notório saber, mas a capacitação do facilitador passa por cursos à distância e por cursos presenciais, né? Então, a gente vê quais são os assuntos que a gente precisa capacitar. Agora mesmo a gente já está desenvolvendo alguns cursos que a gente já vai oferecer no ano que vem também, principalmente com relação a ministrar cursos por aulas remotas, né? Porque as pessoas não têm ainda experiência, então a gente está vendo essa necessidade, então a gente também já está começando a pensar nisso. Planejamento de processo de ensino-aprendizagem, a gente também está montando um curso para isso. Então, a função do pedagogo é justamente identificar onde que a gente pode ir, onde que a gente vai conseguir pegar o facilitador para poder capacitá-lo para ele conseguir estar em sala de aula. A parte didática, né? Isso, exatamente. E você falou que dentro da Receita Federal, vocês têm o conhecimento de todos esses facilitadores, que seriam os professores, porque vocês têm ali o contato com eles. Então, vocês sabem quem realmente tem esse conhecimento, que está apto, que não está apto, né, para estar atuando nesses cursos. Mas esses facilitadores, né, esses professores, eles são indicados ou eles também podem se voluntariar para estarem fazendo parte desses cursos que serão iniciados, que serão aplicados? Acontece os dois movimentos. Tem tanto alguns servidores que se interessam
pela área da docência, então eles já se oferecem, eles mesmos passam pelo curso de formação, quando tem, né? Já tem um tempo que a gente não tem, e os cursos de formação presencial, geralmente, eles são dados com parceria com alguma escola de governo, e então eles já podem se voluntariar, ou a gente também vai atrás, né? Então a gente está vendo uma necessidade para determinada área sobre aquele assunto, a gente pede primeiro para a área para ver se aquela área tem alguém para indicar, senão a gente começa a procurar para ver onde tem alguém. Na maioria das vezes a gente até já conhece, né, as pessoas que já passaram tem um perfil, né? Exatamente, ou que já passaram por esse processo de formação, ou que já esteve em sala de aula, que já esteve ministrando curso para outras regiões. Então, a gente vai procurando nesse sentido. Também conversa com outras regiões, vê o que tem nesses outros locais, para que a gente consiga montar essa capacitação com um servidor que, de fato, tenha um notório saber naquela área. Entendi. É interessante, né? Porque esses dois movimentos, né, conforme você falou, também possibilita as pessoas que têm essa vontade de estar passando o seu conhecimento também possam fazer parte desses cursos e dessa formação continuada. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Sim. O conhecimento ele não pode ir embora, né, com ninguém, não pode ir embora com o servidor, não pode ir embora nem com os funcionários da iniciativa privada. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso também, de incentivar que as pessoas estejam disseminando o conhecimento, né, que as pessoas, de fato, tenham interesse em estar em sala de aula, ou até mesmo no próprio dia a dia, né? A gente tem muito treinamento de serviço, que são coisas, às vezes, pontuais, e que a gente precisa pegar uma pessoa para ali, mesmo no dia a dia, conseguir multiplicar o conhecimento. Uma orientação, né? Exatamente. Muito legal. E Carol, assim, na sua equipe tem outros pedagogos que te ajudam nesse trabalho, nessa formação, nessa capacitação? Não. Lá na minha equipe sou só eu. Mas eu sou a mais nova na equipe, né? Então acaba que todo mundo se ajuda muito. Não tem. Mas de pedagogo também só tem você. Só tem eu. Então, tanto que trabalhando nessa parte de desenho de curso à distância, só eu que estou trabalhando. Mas nessa área de capacitação presencial, de planejamento de capacitação, de perceber quais são os objetivos, de fazer esse diagnóstico de necessidade. Mesmo essas pessoas não tendo a formação inicial na área de educação, né, elas também já fazem isso muito bem. Eu tenho até uma colega de trabalho que ela teve uma formação em normal, e então ela também já tem essa facilidade, exatamente. Mas eles também fazem muito bem, porque assim, as pessoas acabam se envolvendo com o trabalho, acabam buscando capacitação, então todo mundo acaba fazendo esse trabalho de educação ali dentro. Mas assim, com o cargo, né, de pedagogo, na Receita Federal, no momento, só tem você. Não, aqui no Rio de Janeiro só eu. Na Receita Federal, como a Receita Federal está no Brasil todo, tá no Brasil todo. Tem tanto no órgão central, tem pedagogos lá, e em outras regiões. Eu acho que somos em média 10. 10 pedagogos. Então, e todos, a maioria trabalhando na capacitação. Tem gente fazendo trabalho muito legal também na própria área de facilitação, né, de aprendizagem. Tem uma multiplicidade também dentro do próprio órgão, às vezes de atuação por conta das necessidades de cada localidade. Mas acaba que no fim tudo vai cair ali na capacitação do servidor. Entendi. E você chegou até a comentar, né, que a sua chefe, ela não é da área de educação, mas que se envolveu também com todo
processo, né? E com toda a vivência que circula ali dentro do seu setor, né? Isso é Sim, ótimo. ela sempre foi muito preocupada, né? Como eu já conhecia antes, ela sempre foi uma pessoa com uma visão muito boa também do que era capacitar o servidor. Então, eu tenho sorte por isso também, né? Porque eu também tenho uma chefe que me dá abertura, que também embarca em algumas ideias que às vezes a gente que é pedagogo tem, né? De abraçar a educação de fato. Então, ela tem também essas ideias. Eu acho isso muito legal, né? Porque Sim, com certeza. ela faz Contribui curso na muito, né? área, e ela tem uma vivência muito boa na área de gestão pública, né? Ela tem especialização nessa área, então é bom que junta a gestão pública, todo o conhecimento dela da gestão pública com o conhecimento que ela adquiriu também nessa área de formação continuada ali dentro do serviço público. Uhum. E dentro da sua equipe são mais ou menos quantas pessoas? Só para a gente ter uma noção, assim. Na minha equipe somos 5. Somos 5 pessoas dentro da equipe, mas a gente tem uma rede, né, que a gente chama de representantes de capacitação e desenvolvimento. Como a gente trabalha na superintendência, que é uma unidade regional, e existem outras unidades locais, a gente tem uma rede para dar um suporte para a gente, às vezes mais burocrático, e também de estar acompanhando ali no dia a dia, de fato, aquela área e quais são as necessidades daquela área. A gente consegue chegar mais rápido na área, porque às vezes a gente, como também nem todo mundo trabalha no mesmo prédio, a gente tem pessoas que trabalham, como a região é Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente também tem essa dificuldade de distância. Então, tendo servidores para acompanhar de perto o que acontece ali, a gente consegue chegar mais rápido na necessidade deles. Entendi. Você vê como a tecnologia ajuda, né? Você vê Com que certeza. Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Essa questão dos cursos agora sendo oferecidos de uma forma remota. Então, você vê que todo esse envolvimento, esse processo que envolve a educação tá fantástico, né? E eu acho que de agora em diante, cada vez mais a gente vai ver esse cenário. Sim, e o legal é que tem muita gente preocupada com a qualidade, né, desses cursos. A ENAP mesmo, que é uma instituição muito grande, que é a gestora da EVG, ela é muito preocupada com a qualidade dos cursos que ela oferece. Então, a gente já vai na ENAP sabendo que a gente vai encontrar coisa de qualidade. E agora também, com as aulas remotas, a instituição também está se preocupando muito. Eu vejo esse movimento, né, a gente está sempre acompanhando. Então a gente vê esse movimento de fato que nós estamos preocupados em oferecer coisas boas, né? A gente erra muito também, claro, mas a gente está ali um sempre... crescimento, né? Exatamente, a gente está ali sempre correndo para conseguir acertar. O importante é sempre a gente estar em busca da melhoria, né? É claro que em algum momento podem acontecer algumas falhas que fazem parte também do processo. Mas, assim, o fato de você não seguir na falha é que vai fazer a diferença, né? Que com certeza você vai estar melhorando, vai estar progredindo, né? A instituição e qualquer outro órgão, seja público ou privado, somos seres humanos, estamos sujeitos a esse tipo de erros. Até para a gente poder saber se deu certo ou se não deu certo, a gente tem que arriscar, tem que tentar. Isso faz parte realmente, não tem jeito, né? Com certeza, Ana. Eu vou ver se tem alguma pergunta, Carol, que a gente já está se direcionando para o final da nossa live. Se tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Carol, tá? Aproveitem esse momento, essa oportunidade única que nós estamos tendo aqui com ela, que esse
cenário, né? Essa atuação do pedagogo, além dos muros da escola, que a gente está trazendo aqui no Pedagogia em Ação, mostrando também para quem ainda está cursando a pedagogia, possa verificar as possibilidades que existem para o pedagogo, não só no meio privado, mas também no meio público, né? Essa semana a gente também teve uma live na terça-feira, falando sobre a atuação do pedagogo no Inmetro. Hoje a gente está fazendo com você, falando sobre a atuação do pedagogo na Receita Federal. Então, para as pessoas perceberem o quanto nós temos que valorizar, sim, a nossa formação e ir em busca sempre de novos desafios, né? Ninguém está dizendo que a pessoa não possa mais atuar em escola. Não é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho fantástico também o trabalho, né? Sim. Mas é importante a gente mostrar que existem outras possibilidades, né? Que fazem com que a gente possa estar em vários cenários, né? Tanto público ou privado, e levando a educação de qualidade. Ana, e o legal também é que assim tem muita gente que às vezes acha que o conhecimento que a gente traz, né, da nossa graduação lá da academia não serve para a gente atuar dentro de alguma outra instância, né? Hoje em dia eu vejo o trabalho dentro que eu faço hoje em dia no serviço público, um trabalho que eu carrego muito do que eu trouxe da minha graduação, né? A gente estuda teóricos, a literatura que a gente traz, a gente vai levar para a vida toda. Sim, então, quando a gente pega algum projeto político-pedagógico, por exemplo, de uma escola de governo, ou até mesmo o que a gente faz dentro de centros de formação de servidores, dentro de uma escola de educação à distância, a gente pega toda a literatura para poder, de fato, embasar a nossa atuação. Então, quando a gente fala de aprendizagem, não tem como a gente não pegar Piaget, não tem como a gente não pegar Vygotsky para trabalhar com eles. Então a gente está o tempo todo revisitando tudo que a gente viu na graduação e vendo coisas novas também, né? Trabalhando com a questão da educação mediada por tecnologias, vendo como que a gente vai poder promover a aprendizagem mediada por tecnologia, quais são as especificidades, né? Então a gente consegue aproveitar tudo que a gente vê na graduação para trabalhos em ambientes não escolares e que também são muito gratificantes. A nossa formação em pedagogia é uma formação muito rica. Eu tenho muito orgulho de ser pedagoga, assim, tenho certeza como você, como a Fabi. Com certeza. Não foi à toa, né, que a gente criou o perfil. É bom a gente trabalhar com a formação das pessoas, é bom ver as pessoas se desenvolvendo, é bom a gente chegar a atingir o resultado. Toda a ação educacional tem uma intenção, né? Então, quando a gente vê que aquela intenção é alcançada, é muito gratificante. Sem dúvida. E isso é fantástico quando a gente vê que toda aquela formação, aquela capacitação, atualização, aquela orientação que partiu de um pedagogo, né? Não só para o professor, mas através da orientação educacional para o aluno, e traz essa gratificação, né, conforme você falou, e traz também para a gente um reconhecimento de ver que é possível, sim, a gente está transformando a educação do nosso país, evoluindo, né? E a gente tem que, cada dia que passa, valorizar cada vez mais a nossa formação, para que a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, possam também dar esse respeito merecido, né, para o pedagogo, para o professor. Hoje, nessa condição que nós nos encontramos da pandemia, né, que agora a gente já usa o pós-pandemia, apesar de não ter terminado, né? Mas assim, a gente vê que agora as pessoas já estão tendo, né, retornando aos seus trabalhos, as escolas já estão começando a voltar também a terem aulas presenciais. Mas, assim, uma coisa que eu acho que ficou muito forte é que o professor é insubstituível,
né? Independente da tecnologia, independente da distância, e a educação não parou, pelo contrário, né? Nós nos reinventamos. E a educação não parou muitas vezes pelo esforço do próprio professor, né? A gente viu muitos professores se esforçando para fazer a educação chegar em cada aluno. Alunos que não têm acesso à tecnologia, né? Tem muitos alunos que de fato não têm. E a gente viu muitos casos de professores fazendo chegar a educação para esses alunos. Então, de fato, são profissionais que merecem toda a nossa reverência, todo o nosso respeito. É muito importante você tocar nesse assunto, porque, de fato, a educação às vezes anda um pouco deixada de lado, né, no nosso país, mas a gente precisa valorizar a educação e reconhecê-la como instrumento modificador da nossa sociedade de fato. Sim, sem dúvida. E é até importante, né, a gente frisar, conforme você falou, que muita gente não tem acesso, né, a um computador, não tem acesso ao digital, mas que a tecnologia ela não é feita somente pelo digital, né? Quantos professores se mobilizaram e pegaram um representante, entregaram apostilas, das apostilas chegaram os alunos, um dia certo essas apostilas voltavam, o professor corrigia, né? Vários mecanismos foram criados para que o aluno pudesse ter esse retorno da educação. É claro que tivemos alguns órgãos e tivemos algumas instituições que não conseguiram realizar, né, uma educação, um ensino a tempo e não conseguiram atender aos seus alunos. Mas a gente não deve crucificar, a gente deve ajudar, a gente deve orientar e a gente deve passar para as pessoas o quanto nós crescemos com essa situação, né? A gente não sabe também o que passou na instituição, como foi, né? A gente tem uma mania do negativo, né? E isso não é legal. Exatamente. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, tá? A gente, conforme eu falei, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui da nossa live. E gostaria muito de agradecer a presença da Carol aqui no nosso perfil, os seus conhecimentos, que foram muito enriquecedores para nós. Tá? Se vocês quiserem deixar qualquer pergunta e enviar para ela, pode mandar para o nosso e-mail, tá? Vou colocar aqui para vocês, para que a gente encaminhe para ela. E ao final, a gente encaminha as perguntas para o e-mail da Carol, ela responde, e aí a gente devolve as perguntas para vocês. Deixa eu ver se... Acho que tem uma pergunta aqui, ó. Aline, quando se trata de formação continuada, mediada por tecnologias, muitos veem, né, a tecnologia como fim. Cabe ao pedagogo mostrar que a aprendizagem é a finalidade e a tecnologia é o meio para isso. Você concorda? Com certeza. Beijo, Aline. A Aline também é uma querida, né? A gente não pode deixar também de falar dela e agradecer a presença dela. Excelente pedagoga também, já esteve aqui eu aprendo muito com a Aline desde a época do SESC e até hoje a Aline eu tenho como uma mentora aí da minha vida profissional. Então, assim, ela traz uma reflexão muito pertinente, de fato, eu concordo plenamente, né? A gente trabalha com aprendizagem, né? A gente sair de um local para chegar em outro de aprendizagem, de ressignificação, de construção de conhecimento. E para a gente chegar, a gente tem meios. Um dos meios é a tecnologia, né? A gente usa a tecnologia há muito tempo, hoje em dia a gente vive numa era digital, a gente vive numa era do conhecimento em que as tecnologias digitais são as mais utilizadas, então a gente precisa tê-las como meio mesmo para que a gente alcance a aprendizagem, ela não é a finalidade. O que vem primeiro não é a gente decidir qual é a tecnologia que a gente vai utilizar, a gente primeiro precisa traçar o objetivo, saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer desenvolver, para aí sim começar a ver qual é a solução e quais são as tecnologias, quais são os recursos, o que a gente vai utilizar para conseguir, nesse processo de formação, né, do ser humano,
como que a gente vai conseguir alcançar essa aprendizagem. Então, a Aline está certíssima. O conteúdo, ele tem que aparecer primeiro, né? Eu Sim. acho que isso que... O objetivo de aprendizagem é muito importante, que é justamente onde o que a gente quer que o aluno alcance, né? Principalmente quando eu trabalho, eu falo muito isso onde eu trabalho, quando a gente fala principalmente de educação de adultos, né? A gente lida com, de fato, um perfil diferenciado, que já vem com uma história um pouco mais forte, eles precisam de algumas especificidades, então a gente precisa saber, e eles precisam saber também onde que eles precisam chegar, o que eles precisam desenvolver, né? Então, quando a gente traça os objetivos de aprendizagem para os cursos, quando a gente define isso, a gente vai conseguir definir quais são os objetivos, né? A gente parte do objetivo geral, do objetivo específico, depois para traçar os conteúdos e conseguir chegar na escolha de quais são os recursos, de quais são as tecnologias, como a gente vai tratar, qual a metodologia que a gente vai utilizar, né? A gente tem aí, agora já falando muito de metodologia ativa, a Aline fala disso brilhantemente, inclusive já falou aqui no canal, quem não assistiu, procura essa live que está imperdível. As metodologias ativas, né? Então a gente vai conseguir perceber, né? Vai ser um estudo de caso, vai ser uma aprendizagem baseada em projeto, vai ser uma instrução por pares, vai ser uma sala de aula invertida, qual a tecnologia que a gente vai utilizar, vai ser uma educação só à distância mesmo, a gente consegue dar conta disso em um curso autoinstrucional. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho também dentro da educação, né? A gente precisa reconhecer o todo para conseguir alcançar sempre o nosso objetivo final. Sem dúvida. E, Carol, a Fabiana pergunta aqui também, quais competências você acha que o pedagogo precisa desenvolver para atuar nos diversos âmbitos educacionais? Nossa, é muito interessante essa, porque assim, como a atuação do pedagogo ela é bem diversificada, apesar da gente, na maioria das vezes, estar trabalhando com isso, né, com a formação humana, de fato, ela é muito diversificada, né? Então, enfim, as competências que eu vejo são os conhecimentos e habilidades que ele tem que ter na área de educação, em aprendizagem, principalmente. Eu vejo hoje a teoria do design de aprendizagem um campo muito bom para a gente explorar, para a gente conhecer, porque ele te dá toda essa visão de processo para a gente conseguir, de fato, montar um curso, né, está crescendo adequado a cada dia, né? Sim, isso não é só para a educação de adulto, não. A gente pode aplicar também o design de aprendizagem na educação básica. Então, eu acho que é também uma competência bacana que o pedagogo pode ter. Eu gosto muito também de falar de criatividade. A gente acaba sendo muito criativo, né? Porque a gente vê umas soluções muito bacanas. Quando a gente vê um curso depois criado, quando a gente vê uma solução dada boa, a gente vê o quanto que a gente criou. Enfim, eu ressaltaria isso, né? Principalmente conhecimentos nessa área de aprendizagem, e aí buscar pro âmbito que você quer trabalhar, se é com adultos, se é com crianças, se é com educação hoje de jovens tem os idosos, né? Sim, os idosos, e enfim, como é um campo muito vasto, eu acho que a gente ficar nesse campo de que isso dá para trabalhar com todos, eu acho que é uma boa. Aqui a gente até costuma dizer, né, dentro do nosso perfil, que a gente acaba tendo um pouquinho de cada coisa, né? Porque a gente acaba criando os posts, sendo um pouco design, trabalhando com... Né? Então a gente acaba quando a gente vai um pouco, né? Para a educação à distância, principalmente. A gente acaba fazendo edição de vídeo, acaba sendo um pouco de editor de imagem, a gente tá aí jogando em todos os lados. Mas com foco na aprendizagem, que é o fundamental. Sempre. Essa é a finalidade. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradecemos mais uma vez, né, a sua contribuição.
A Aline está aqui até, ó, excelentes ponderações, Carolina. Então, assim, foi ótimo, muito obrigada. Gratidão por esse momento, tá? Já de início aqui, a gente fica muito feliz, né, em saber que a administração pública, ela dá essa ênfase à formação continuada dos seus servidores, da formação também dos facilitadores, dos professores, né, que ela enfatiza bastante o trabalho do pedagogo. Então, isso traz para a gente aqui uma felicidade muito grande em saber, né, que a nossa profissão, ela, mesmo que seja aos poucos, ela está conseguindo chegar em órgãos que têm sim um peso grande dentro do nosso país e que a nossa profissão ela é importante e que ela está aí para contribuir com o crescimento e o desenvolvimento das pessoas, que também é o nosso foco aqui no Pedagogia em Ação. Muito Sem obrigada. dúvida, Ana. Nada, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço para a gente conversar um pouco. Foi muito bom, agradeço a todo mundo que participou, todo mundo que passou aqui, que assistiu. E agradecer também as palavras, né, de realmente valorizar o trabalho que a gente faz na administração pública, né? Eu tenho muito orgulho em, hoje em dia, ter o cargo de pedagogo, que é de fato a minha profissão, é o que eu me formei para poder atuar, para eu poder conseguir chegar nas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com essa área na administração pública. O concurso que eu fiz, eu acho que é até bom falar, foi o primeiro concurso que teve de pedagogo para o Ministério da Fazenda na época, né? Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para caminhar, mas assim, as pessoas estão olhando para a gente e vendo o nosso papel, vendo que a nossa formação pode contribuir muito também para dentro de várias áreas e também dentro da administração pública. Excelente. Você abriu portas para outros pedagogos que virão, sem dúvida. Com certeza, espero que sim. Um beijo grande para você. Obrigada a todos que participaram aqui conosco, tá? E já deixo aberto aqui um convite para uma próxima oportunidade. Tá ótimo, só chamar. Um beijo. Tá, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.